Bom dia, amados irmãos. Graça e paz do Senhor a todos. Alegria estar com vocês, irmãos. Estávamos com saudade. Amados, nessa manhã eu quero trazer uma meditação que está no livro de Salmos. Os Salmos, ele traz uma peculiaridade toda especial, porque Salmos era o inário de Israel. Os salmos eram conhecidos na forma de cânticos. Nós não sabemos a harmonia que tinham, mas nós sabemos da letra, porque a letra permaneceu. A gente vê com isso que a melodia musical passa, mas a palavra permanece, porque a mensagem ela supera o instrumento. E esse é o nosso desejo, que permaneça essa verdade entre nós, que a mensagem permaneça superando o instrumento, que sou eu, que são cada um de vocês, nos momentos em que o Senhor permite trazer a palavra à igreja. Então, abra os seus ouvidos, a mensagem, a palavra do Senhor. Vamos abrir em Salmos 29. O Salmos 29 é um reflexo do Deus da tempestade. Você que está aí com a versão revista atualizada, tem um título, A Voz de Deus na Tempestade. Vejam que o título não é a força da natureza da tempestade. O salmista aqui não está impressionado com a força da natureza. Ele não está aqui trazendo para nós uma divindade mística, mal entendida, mal conhecida, que é só uma força ou energia que do nada fez nascer todas as coisas que existem e que só de vez em quando se manifesta na natureza, na tempestade. Não, absolutamente não. Ele traz aqui, na verdade, a tempestade como caráter de Deus, como a voz de Deus, esse Deus que se manifesta nesse capítulo para nós como um verdadeiro relacionamento, é a palavra forte aqui, relacionamento, onde as águas, as montanhas, as pessoas, as plantas, os animais, todos eles como servos do Senhor, do Todo-Poderoso, cumprindo o seu divino propósito na terra. A prova disso, irmãos, aqui nesse Salmo, com apenas 11 versículos, nesse Salmo aparece a palavra Senhor em caixa alta, Senhor, 18 vezes. Davi quer trazer aqui a plenitude da pessoa do Senhor no relacionamento conosco, operando coisas que a gente muitas vezes não percebe, não se dá conta. É tremenda a perspicácia que Davi teve nessa passagem de nos trazer tantas figuras úteis para o nosso ensino e edificação espiritual. De modo que eu quero trazer essa mensagem com o tema O Senhor preside aos dilúvios, baseado, até inspirado aqui no verso 10, onde a palavra diz, o Senhor preside aos dilúvios. Esse é o nosso tema dessa manhã. Eu não vou ler de carreirinha esse salmo, mas vou deixar para percorrer o texto na medida em que nós formos desenvolvendo a pregação. Muito provavelmente, o salmista estava numa posição bem elevada quando teve a inspiração desse salmo, porque ele traz praticamente toda a geografia de Israel aqui. E aqui, para a gente entender a profundidade desse salmo, convém que a gente tenha um conhecimento básico da geografia de Israel, daquela região. O salmista, ele olha para o norte e ele vê o Hermon e o Líbano, ele olha para o sul e ele vê as densas áreas áridas de Cádiz, ele olha para o oeste e vê o mar
justamente no mar, onde ele começa a perceber os indícios da aproximação da tempestade, ele começa a perceber o encrespamento das ondas do mar, o vento assoprando, as nuvens se escurecendo, se adensando, e ali ele vai entrando nessa atmosfera espiritual da presença de Deus vindo, aquele aroma da tempestade se aproximando da terra, e ele então exclama louvores a Deus. Eu vou ler aqui na nova versão da linguagem de hoje. No verso 3, o salmista se expressa assim: a voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. No verso 4, ele exclama: a voz do Senhor é cheia de poder e majestade. E no verso 7, ele se expressa dizendo: a voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. Então tudo vai ficando diferente, os animais vão procurando seus abrigos, seus covis, e os estrondos, como se fossem bombas de alto calibre de uma barragem de artilharia, vão se juntando ao assobio dos ventos, jogando a copa das árvores umas contra as outras, e ali iniciam a operação do poder de Deus em todo aquele ambiente, trazendo renovo de vida, trazendo transformação, trazendo coisas que a gente muitas vezes não se dá conta que o Senhor opera nos momentos de tempestade. Então é nesse espírito que eu quero trazer para a igreja as figuras de significado e o poder que há nesta passagem para a nossa edificação. A gente sabe que, antes de prosseguir, vou pedir o Pedro, está lá no computador, é 1 minuto de vídeo. Eu produzi 1 minutinho de vídeo, pode rodar, por favor, para a gente só ter um vislumbre do que eu imagino que passou na mente de Davi naquele momento ali, que ele vê essa tempestade. Do Senhor. Aqui o momento do milagre, a vida se transformando, seguindo em frente. Imp's mother cleans off scent that might draw a predator. Uma coisa que eu acho que faz bem para a nossa alma é a gente não apenas buscar o que está por trás de cada frase, de cada palavra, mas também a gente tentar entrar no texto, né? Essa foi a intenção desse vídeo, a gente entrar no espírito do texto. Então, irmãos, nós sabemos que a Bíblia só traz um dilúvio, que é o de Noé. Então, o que seriam esses dilúvios? O Senhor preside sobre os dilúvios. São aqueles dilúvios na alma, na mente, tirando o nosso sossego, aquelas situações em que você diz assim: se Deus não fizer um milagre, eu não saio dessa. Você olha, é aquela situação que você olha para os recursos e eles são insuficientes, você olha para as alternativas e elas não te trazem esperança. Mas nós podemos saber que mesmo nessa hora, nós podemos ter certeza que nós podemos ter esperança. O verso 10, eu peguei aqui a versão Almeida atualizada, é uma versão que acho que ninguém aqui tem, é antiga. A Almeida atualizada, ela fala no verso 10: o Senhor está entronizado sobre os dilúvios perpetuamente. E a NVI, ela traz esse verso 10 numa forma definitiva: o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio.
Alguém aqui já passou por uma situação em que você sabia que tinha chegado ao fim da linha, que você dependia do milagre de Deus? Eu me lembro que eu passei pelo menos 3 vezes assim, e esse verso é para mim. Naqueles momentos que eu nem me dava conta, o Senhor assentou-se sobre o dilúvio da minha vida. Esses dilúvios, por alguma razão, eles nos pegam no contrapé, mas em todos eles, o Senhor é soberano, Ele governa sobre os dilúvios. Cabe a nós deixar Ele governar esse dilúvio dentro de nós. Essa é a dificuldade. O Senhor está governando, mas Ele quer governar dentro de nós, o nosso espírito. Interessante, irmãos, o capítulo 29 de Salmo, ele nos traz a forma como Deus governa o dilúvio dentro de nós. A gente, muitas vezes, não percebe. Está exatamente no verso 1. O verso 1 começa com a palavra-chave, tributai. O que é tributar? É render, é entregar algo que é devido a alguém. Este mês, o Brasil fez um dia de tributo a Ayrton Senna, acho que a maioria viu, não é? Um tributo a Ayrton Senna. Mas o tributo ao nome do Senhor é todo dia e todos os dias. Tributai. Tributai o quê? O verso 1 fala, tributai ao Senhor glória e força. Tributo, irmãos, é imposto. Tributo é dever terminante e inapelável. Por isso a Escritura diz, tributai ao Senhor o que lhe é devido. Nós temos uma dívida de toda hora, de todos os dias, é tributar honra ao nome do Senhor. Independente de você estar sentindo, independente de você querer, independente de você achar que deve, é tributo, porque é devido ao Senhor. O verso 2 fala, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Então, irmãos, aqui está a receita, a chave, né? O caminho para que Deus venha e governe o dilúvio dentro de nós. Porque Ele já é Senhor, Ele já está governando, mas Ele quer governar o dilúvio dentro de cada um de nós. Irmãos, e lógico, por que eu tenho que fazer isso? Tributar ao Senhor? Porque é devido ao Senhor. Mas outro motivo forte para nós pensarmos, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer isso, a minha vida vai estagnar, não vai dar em nada. Eu vou continuar na mesmice de sempre, porque o Senhor, Ele não vai me castigar, Ele só vai tirar a sua mão, Ele vai dar um passo para trás, né? O Senhor, eu sempre digo, Ele é um Deus gentil e educado. Ele não invade a nossa escolha. Então a gente tem que fazer isso, porque senão senão a gente não vai ver sentido na vida. Já já a gente vai falar mais sobre isso. Sem isso nada muda, sem isso vai ser a mesmice de sempre. No verso 1 ainda, tem uma coisa interessante acontecendo aqui no verso 1. Eu diria que é algo escondido, não porque a gente não deva saber, mas porque é sutil. Eu tenho mania de consultar a palavra em várias traduções, e quando a gente faz isso no verso 1, a gente vai descobrindo o quanto que isso é forte. Por exemplo, não precisa abrir, eu tenho aqui os textos. Quem está com a Bíblia King James fiel, aquela de 1611, a King James fiel traz assim, dai ao Senhor, ó vós poderosos, dai ao Senhor glória e força. A Almeida Revista e Corrigida, ela traz assim, dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Ou seja, não simplesmente são os poderosos que devem tributar ao Senhor, mas principalmente os que já nasceram poderosos. Na Almeida Revista Atualizada diz assim, vocês vejam que a gradação vai aumentando.
Almeida Revista Atualizada, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força. Ou seja, não qualquer poderoso que deve tributar ao Senhor, mas aqueles que são filhos de Deus. Na NVI traz assim, atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. E também na linguagem de hoje diz assim, anjos louvem a Deus, o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder. Ou seja, os que tributam ao Senhor trazem o caráter santo e divino. Irmãos, o que está dizendo aqui é o seguinte, você que tributa glória ao nome do Senhor, lá no íntimo do seu coração, independente da circunstância, você é uma pessoa muito especial, porque você traz o caráter santo e eterno. Isso é tremendo, né? Veja como é rico entender o que está falando esse verso primeiro. A partir do verso 5 em diante, do verso 5 ao verso 9, o Salmo vai nos trazer os efeitos da voz do Senhor. Aqui embaixo da tempestade. Inicialmente, a partir do verso 5, o salmista olha para o norte e vê os cedros do Líbano. Os cedros do Líbano são bem presentes na Escritura, e a Bíblia utiliza as palavras seleto e majestoso para descrever os cedros do Líbano. A gente encontra isso lá em Cantares, em Ezequiel, em diversos textos, os cedros do Líbano como majestoso, algo forte, algo bonito à vista, algo bem estabelecido, algo bem arraigado. Quem for pesquisar sobre os cedros sabe que o ambiente deles são nas cordilheiras, nas montanhas, locais elevados, onde as plantas, a maioria, não subsiste, mas para o cedro é um ambiente propício. Então, irmãos, por causa de todas as características dos cedros do Líbano, eles são usados na Escritura como figura dos altivos e poderosos, e principalmente de todos aqueles que se recusam a tributar glória ao nome do Senhor, a se curvar diante de Deus. Essa figura aparece em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel, Amós. Os profetas, de uma forma bem ampla, eles utilizaram a figura dos cedros do Líbano para exortar o povo a render, a tributar glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, o que está dizendo aqui no verso 5 desse salmo é que a voz do Senhor quebra a arrogância. Nas nossas tempestades pessoais, nas nossas lutas, nós muitas vezes nos deparamos com essa barreira que é a arrogância daqueles que nos fazem mal, que nos perseguem. E neste momento o Senhor está dizendo, Ele quebra a arrogância que vem como tempestade na nossa vida. E no verso 6, o texto traz algo sobre as coisas nas quais os arrogantes se firmam. Verso 6 diz que a voz do Senhor faz saltar o Líbano e o Sírio, faz saltar como bois selvagens. É muito forte essa expressão. A gente tem que recorrer um pouquinho à geografia nesse momento. O Líbano e o Sírio, eles ficam na parte norte de Israel. O Líbano, na verdade, é uma cordilheira montanhosa que faz a divisa política entre o Líbano, a Síria e Israel. A cordilheira de montanhas conhecida como Líbano. E o Sírio, na verdade, é o Monte Hermon. Quem tem a Bíblia na linguagem de hoje vai encontrar não essa palavra Sírio, mas o Hermon. Nas demais traduções, todas elas normalmente trazem Sírio. Então, Sírio e Líbano são uma coisa só. O Hermon não é aquela montanha separada que a gente tem na imaginação.
mas ele é simplesmente o ponto culminante da cordilheira, onde se destaca em altura. E Deus está falando aqui que essa arrogância firmada em riquezas, em beleza, em segurança, que faz com que os homens se encham de autossuficiência e que rejeitem a ideia de negar-se a si mesmo, essa coisa tremenda que a gente olha e se espanta, com tamanha formosura, com tamanha potência, o Senhor está falando que Ele as faz arredar diante dEle como se fossem bois selvagens. Quem já andou na fazenda sabe que o boi domesticado, você espanta, ele é meio lerdo, né? O irmão Sebastião conhece bem. Agora, o boi selvagem, ele se move rápido, né? Então, o Senhor está falando que, apesar de toda essa potência, essa força dessa cadeia, não é uma montanha, é uma cordilheira inteira. O Líbano, ele a faz debandar rapidamente, como um boi selvagem. Isso é tremendo. Irmãos, eu me deparei com esse Salmo 29 de uma forma bastante especial, no dia 1º de maio desse ano. Eu já tinha lido algumas vezes, mas eu passei a ler assim, de uma forma completamente ímpar. No dia 1º de maio, o Senhor tirou de diante de nós, eu e Sayonara, tirou uma cordilheira inteira, em um dia só. Quando o dia terminou, que eu olhei, foi tremendo, sabe? Eu não estou falando de uma fantasia, esse verso 6, não é uma fantasia, irmão, é uma coisa que acontece. Eu experimentei o que é, você vê, não apenas uma montanha, mas a cordilheira inteira, em um dia, foi embora. Glória a Deus. Prosseguindo, o verso 8 diz que a voz do Senhor faz tremer o deserto. E aqui ele já está olhando para o sul, nas imensas regiões de Cádiz. Cádiz, para vocês entenderem melhor, é a península do Sinai. A península do Sinai é enorme. Quem tem a geografia aí na mente sabe que aquilo é imensidão. Então, mesmo naquele deserto que a gente olha e diz, daqui ninguém passa, até mesmo ali a voz do Senhor governa com poder. O Cádiz, também conhecido como Cádiz Barneia na Escritura, ele também tem o seu significado. Então, se de um lado os cedros do Líbano figuram a arrogância dos homens, se de um lado o Líbano e o Sírio figuram as coisas que os arrogantes colocam como a sua força, Cádiz tem o seu significado e figura as circunstâncias difíceis da vida. O deserto de Cádiz é aquela circunstância em que você duvida da capacidade de Deus. Isso aconteceu de uma forma bastante fácil da gente entender, lá em Deuteronômio. Lá relata que o povo de Israel saiu do Egito e tudo ia muito bem até que ele chegou em Cádiz Barneia. Deuteronômio 1, vou ler o verso 19 ao 21, não precisa abrir, diz assim, Deuteronômio 1, 19 a 21. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Verso 20. Então eu vos disse, tendo chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Verso 21. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Porém, então veja, então Israel chegou no ponto de tomar posse da terra.
Porém, a Bíblia relata em Números 13, 31, o seguinte: mas os homens que com ele, ou seja, com Calebe, tinham subido para espiar a terra, disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, irmãos, em Cades Barneia, o povo permitiu que dominasse no seu coração a falsa impressão de que Deus não era capaz. E aí, na palavra do Senhor, diz que o Senhor é natural, é uma pessoa. Deus é uma pessoa, irmãos, ele reage como pessoa. E ele, como pessoa, ele falou: desprezaram o meu nome. Deus espera a glória ao seu nome. E aquele povo fez o contrário, desprezaram o nome do Senhor. E aí o que aconteceu foi isso que eu disse: eles passaram a vagar como João ninguém pelo mundo. Deus tirou a mão, Deus se afastou. Deus não quer companhia com esse tipo de gente, com pessoas que desprezam a sua capacidade. Então, Deus não se vingou, Deus não é vingativo, Deus só tira a mão. E Deuteronômio 1, 39 e 40 relata Deus dizendo àquele povo: vossos meninos, de quem dissestes por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses entrarão na terra, e a eles darei que possuam a terra. Verso 40, porém vós, virai-vos, e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, ou seja, virai-vos para o caminho de volta. Virai-vos para a mesmice, para de onde saístes. Eles se tornaram, então, errantes pelo mundo, de um lado para o outro. Nada de interessante iria mais acontecer para eles. Deuteronômio 2, de 1 a 3, relata o seguinte: depois viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor nos dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor nos falou, dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Ou seja, perdendo tempo na vida, rodeando a montanha. Aí o Senhor já rodeou demais, agora vai para o norte, agora vai para... Tá? Então, irmãos, é muito triste a gente descumprir o verso primeiro, não trazer glória ao nome do Senhor. A tempestade ela vai ser debelada, vai ser governada, mas o Senhor está esperando glória. É só isso que o Senhor pede. Glória ao seu Senhor. Toda a criação, se você fugir para mais infinito do universo lá, estão rendendo glória ao Senhor. Então, irmãos, o nosso problema não é a falta da voz do Senhor. Tanto é que em Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. Então nunca faltou a voz do Senhor, nem antes nem agora. Deus sempre fala nas nossas vidas. Deus trazendo uma figura como se fosse uma estação de rádio que está lá transmitindo continuamente. Vamos supor na frequência 100.2. 100.2, mas a pessoa chega e diz: olha, como é que Deus está falando? Eu estou ouvindo. Quando você vai ver, não, é porque ele está sintonizado na estação 90.4, por exemplo, né? É porque ele prefere a 90.4, lá tem as músicas que ele gosta, lá tem um locutor que fala as coisas que mais lhe agrada, e a pessoa não quer girar o áudio para o 100.2, porque ele não gosta da frequência 100.2, né? Então, a gente precisa mudar a frequência. A gente talvez não vai gostar das coisas que tem na 100.2, na frequência divina, mas uma coisa eu garanto, você vai ouvir a voz de Deus. É um esforço, né? Precisamos dar esse passo de fé.
O problema também do povo em Cádiz Barneia não foi a falta da voz certa, não foi falta da verdade, mas o problema é o mesmo que acontece conosco. O problema é que nós gostamos da voz errada. Nem sempre a voz certa, a voz de Deus, ela é a que mais nos agrada, é a mais confortável. Nem sempre é a voz mais agradável. Os mais antigos aqui vão se lembrar que tomaram muito óleo de fígado de bacalhau, a tal emulsão Scott, né? Tinha um sabor incrível. Os mais antigos se lembram da injeção de bezetacil, 1.200 unidades. Né? Era como um coice de mula, uma sensação parecida. Né? Não foi nada agradável, não trouxe nenhuma sensação que a gente gosta de recordar, mas nos fez bem, nos trouxe vida, nos sustentou, nos fortaleceu. Esses dias eu, pesquisando sobre a enfermidade de coração do meu pai, eu descobri que grande parte da população sofre de uma doença terrível chamada febre reumática. Quem é da área de saúde conhece, né? Só que as pessoas que tomaram bastante bezetacil da infância ficaram imunizadas da febre reumática. Fez muito bem a bezetacil. E olha que na época era uma doença que nem se conhecia. Então assim é a voz do Senhor. Ela não vai ser muito confortável. A gente não vai gostar muito da voz do Senhor quando a gente colocar na frequência 100.2, mas ela vai nos fazer muito bem. Alguns dizem que a voz do Senhor às vezes vem embrulhada em papel de embalagem de prego, né? Agora o erro, a mentira, eles sempre, irmãos, vão se apresentar como a melhor opção. O caminho sem dificuldades é o caminho certo para nos levar a lugar nenhum, ao lugar da mesmice. Irmãos, eu quero voltar aqui no verso 7, vocês vejam que a gente pulou do 6 para o 8, né? Quero voltar aqui no verso 7 do texto. Na versão Almeida, revista atualizada, diz assim: a voz do Senhor despede chamas de fogo. Interessante, a gente encontra essa menção da voz do Senhor lá em 1 Reis 18, 24, não precisa abrir. Em 1 Reis 18, 24, diz de um episódio onde todo o povo de Israel concordou com essa palavra e disse: é boa essa palavra. O texto é exatamente este aqui, ó. Invocarei o nome do Senhor, e há de ser que aquele que responder com fogo, não é responder com algodão doce, não, é com fogo. Esse é que é Deus. Então todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Aquele episódio do Monte Carmelo, né, lá do profeta, vocês lembram bem o relato. É boa esta palavra, o Senhor despede chama de fogo. Irmãos, é na ação dessa palavra do Senhor que vem como fogo, que ela é boa para tirar impurezas, para limpar o caminho, para gerar vida em nós. Toda experiência que você tiver com a voz do Senhor, eu te garanto, em nome de Jesus, não por mim, mas pela palavra, te garanto que ela vai ter esse propósito na sua vida: limpar, gerar vida, liberar o caminho. Lá em Romanos 8, 28 diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O problema, irmãos, em tudo isso é que nós somos racionais demais. A gente fica investigando, contabilizando, para ver se aquilo é de Deus mesmo, né? Na hora que chega a tempestade e chega a voz de Deus dando o caminho, dando a direção, a gente começa a fazer cálculos, mas será que é de Deus mesmo? Irmãos, a mente humana, a razão, o raciocínio humano, nunca vai alcançar essa verdade de que os momentos tempestuosos podem lhe causar bem,
podem lhe fazer algum bem. Você nunca vai chegar a esse entendimento de que aquele mal que você está sofrendo vai lhe fazer bem. A gente não pode vacilar em dar espaço à nossa mente nos momentos em que o Senhor requer fé. Toda vez que a voz do Senhor vier a nós, Deus vai requerer fé. Tal como aconteceu no deserto de Cádiz, a gente vai ver que Deus é um professor severo. Deus primeiro aplica o teste, depois é que Ele dá a lição. Depois Ele ensina a lição. E o teste é fé. Tá? Se você quer ouvir a Deus e quer ter experiência com Deus, exerça fé. A fé não nasce na mente, num raciocínio neural, sujeito às limitações da carne, da saúde, do nosso corpo físico. Uma mente sujeita ao Alzheimer e todo tipo de enfermidade. A fé é dom de Deus e por isso mesmo, jamais a fé vem da mente, do raciocínio, da razão. A fé, ela é no coração, é espiritual. E a Bíblia nos exorta, considerai nas coisas que são de cima, ou seja, nas coisas espirituais, e não nas que são da terra, as coisas palpáveis, as coisas visíveis, racionais, emocionais. Leia lá, está em Colossenses 3:2, grife essa passagem, isso é um norte para a nossa segurança espiritual. Então, esse Deus que é fogo, esse Deus que governa, Ele vai se apresentar querendo só isso, fé, a fé que vai trazer glória ao seu nome. Então nós já vimos por que não fazemos o que devemos fazer, porque nós gostamos de algodão doce, a gente não gosta de fogo, não gostamos da verdade, né? E agora o segundo empecilho para Deus presidir a tempestade na nossa vida é nós pensarmos que a voz do Senhor é de um jeito só, é a gente pensar que Deus sempre fala da mesma maneira. E essa é outra coisa que a Hebreus 1, verso 1, nos revela. Nessa passagem de Hebreus 1, verso 1, diz que Deus fala, mas fala de muitas maneiras diferentes. Muita gente pensa que Deus vai falar da mesma maneira com o irmão A e com o irmão B. Não necessariamente, porque o irmão A tem um chamado, tem um propósito. O irmão A está num caminho diferente do irmão B. Deus trata com cada pessoa separadamente. Isso parece uma coisa até simplória para a gente trazer numa pregação, mas isso pode causar um embaraço tremendo na vida espiritual de cada um de nós. Por exemplo, Moisés, lá em Êxodo 17, Deus instruiu Moisés para ferir a rocha para tirar água para o povo, lá em Horebe. E assim aconteceu. Mas quando chega adiante, lá em Números 20, havia a mesma necessidade de água, só que Deus falou para falar a rocha, não era para ferir. Mas Moisés fez conforme a experiência anterior, e em vez de falar, feriu a rocha, e foi tido em desagrado diante do Senhor, porquanto desobedeceu à voz do Senhor. Temos que ter cuidado. A gente não pode dispor de um manual bem grossão assim, as últimas respostas de Deus nos últimos 1000 anos. Você vai lá no índice, problema com o marido ou com a esposa. Eu vou no índice, problema com o marido e a esposa. Aí, página tal. Aí Deus falou tal. Então, com Deus não funciona assim. Você não tem um livrão de receitas. O que funciona assim é a bruxaria, né? É o inferno. O inferno tem um livro de mágicas. Mas para o crente não tem mágica. Para o crente tem um caminho onde ele deve exercer fé e confiança em Deus. Porque lá no final, quando você chegar, você vai estar mais dependente de Deus, mais confiante em Deus, você vai estar aperfeiçoado espiritualmente, e aí Deus vai preparar a etapa B do seu caminho, e você vai de glória em glória, conhecendo a Deus e amadurecendo espiritualmente.
Então, uma coisa é certa, Deus fala a todos. Lá no verso 3 diz, troveja o Deus da glória. Acho que só o surdo que não escuta o trovão, né? Porque todos escutam, né? Deus fala a todos, mas Ele não diz a todos a mesma coisa. É igual na nossa vida, você não diz a mesma coisa para todo mundo. Deus é uma pessoa. Teve 2 irmãos que tiveram um problema seríssimo em pensar que Deus diz a mesma coisa para todo mundo e diz as coisas do mesmo jeito. Eu vou até citar o nome porque está na Bíblia. Foi Miriam e Arão, os 2 irmãos de Moisés. Como vocês sabem, Moisés, ele era casado com uma mulher estrangeira. Ele se casou no período em que ele estava fugitivo do Egito. E lá na terra de Midian, onde ele estava, não tinha nenhuma mulher hebreia, porque todas as mulheres hebreias estavam no Egito. E aí, quando veio a lei do Senhor no deserto, Deus exortou o povo a não buscar esposas de outros povos. E aí, Moisés ficou numa situação um pouco desconfortável, porque ele era casado com uma estrangeira. E aí, em determinado dia, Miriam e Arão se levantaram contra a autoridade de Moisés, como quem diz, olha, você é casado com estrangeiro, que autoridades você está aí pregando para nós que a gente não pode buscar mulher estrangeira para se casar? Essa passagem está lá em Números 12, não preciso abrir, eu vou adiantando aqui. Diz o seguinte, Números 12, a partir do verso 2. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Verso 2, e disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor ouviu. Veja o argumento deles, o Senhor falava com eles também, senão eles não teriam dito isso. Deus falava com Miriam, falava com Arão, falava com Moisés, só que falava de maneira diferente. E eles se encheram de presunção e falaram, por que nós vamos seguir a Moisés se ele está aí com a mulher estrangeira e a gente está todo certinho aqui? Aí eles se enrolaram, porque Deus ouviu, e diz o texto, verso 4, no verso 3, diz aqui, traz uma observação o texto, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Isso leva a entender que Moisés parece que ia manter aquela questão quieta, né? Moisés ficou quieto. Moisés não era um homem de briga, de guerra. Verso 4. Logo, ou seja, de imediato, o Senhor entrou em cena e disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vocês 3, saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Vai lá os 3. Vai se entender com Deus. E eles se apresentaram. Verso 6. Então disse o Senhor, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós existe profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Verso 8, boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Então, veja, Deus está falando com os 3, só que diferente. E não fala a mesma coisa que falou com Miriam. Deus tem o seu modo com cada um deles. Verso 9, o resultado. A ira do Senhor contra ele se acendeu e Deus se retirou. Verso 10, a nuvem se afastou e eis que Miriam se achou leprosa, branca como neve. Então, irmãos, vejam a esparrela que é, vejam a cilada que é, a gente achar que Deus é aquele biscoitinho igualzinho, né? Ele faz tudo, ele falou para o Pedro, vai falar a mesma coisa. Então, Deus não é forminha, Deus é pessoal. É uma tolice alimentarmos milindres desse tipo. Né? Quanta gente milindada. O irmão tem um carro bonitinho, eu só tenho esse carrinho feio.
O irmão anda ali naquelas festas chiques, eu nunca consegui nem ter um vestido de festa, né? É só que aquele irmão tem um chamado, eu tenho outro. Eu tenho um caminho, aquele irmão tem outro caminho. Por exemplo, um médico fica triste porque ele não consegue fazer o cálculo estrutural de uma ponte. Para quê se ele não tem esse chamado, né? É o engenheiro que tem que fazer isso. Algumas pessoas se sentem pequenas, se sentem burras porque não sabe nada de física quântica. Para quê? Se você é um padeiro, se você é um funcionário público, para que você vai ser entendido de física quântica? Então a gente sustenta milindres que nos enfraquecem espiritualmente, nos afastam uns dos outros e atraem a ira de Deus contra nós, porque isso a gente começa a murmurar no nosso caminho por coisas que não interessam a Deus e nem a nós mesmos, que não vão ser úteis em nada para a nossa vida. Então, nós saímos do verso 8 e vamos agora para o 9, avançando aqui no texto. Diz lá, a voz do Senhor faz dar cria às coças. Para quem já investigou esse texto, vocês vão perceber que só a NVI e a nova tradução a NVI e a nova tradução na linguagem de hoje, elas não citam as costas, elas citam os carvalhos. É interessante, né? Quem está aí com a NVI e quem está com a nova tradução na linguagem de hoje, não vai encontrar a figura das costas no verso 9. Aí eu fui verificar, isso é uma questão da raiz da palavra. Na hora da tradução houve uma divergência quanto ao sentido da palavra, então ficou essa questão de significado. Mas em si, a gente percebe que o ensino que está nessa passagem é o mesmo, a edificação é a mesma. A gente vai aqui tratar dos dois lados, o coça, o carvalho, de qualquer maneira, tem ensino poderoso para a nossa vida aqui nesse verso 9. Com relação às costas, para não ser tão extenso, cansativo, eu tirei pelo menos duas situações que são boas para nós. A primeira é que a voz do Senhor faz nascer no susto, né, como cria as costas na hora da tempestade. No susto, a voz do Senhor faz vir à vida aquilo que estava prolongado, aquilo que estava contido. Por exemplo, aquele seu parente de cerviz duro, de coração duro, que você já pensa que aquele lá nunca vai se converter. Mas aí, no momento de tempestade, normalmente a tempestade une as pessoas, né? E aí, na turbulência da tempestade, acontece uma conversão, acontece uma reconciliação. Aquilo que estava retido por longo tempo, aquilo vem à luz, nasce, né? Gera vida. Outro sentido dessa passagem é que o ambiente tempestuoso muitas vezes é a ocasião ideal, não apenas para permitir a vida, mas que ela prossiga. Para minha tristeza, quando eu fui pesquisar na internet sobre esse versículo, principalmente no YouTube, o que mais eu encontrei foi a coça dando cria e o leopardo, o leão, tragando, sabe? Coisa ruim da gente ver. É a realidade do mundo animal. Mas no momento da tempestade, os animais estão todos recolhidos, e aí é nesse momento que a corça consegue não apenas dar a luz em segurança, mas sustentar aquele filhote. Ele não é tragado, não é levado pelo ambiente animal ali. Então, irmãos, a voz do Senhor faz dar cria às costas. A vida, ela precisa da tempestade. Muitas vezes a tempestade é um ambiente perfeito, necessário, para que não apenas aconteça renovo da vida, mas que essa vida prossiga, tenha esperança. A gente não gosta de tempestade, mas ela vem da parte do Senhor para trazer um propósito em toda a sua criação.
Na parte que o texto inclui os carvalhos, verso 9, diz assim, parte B, a voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. Aqui a gente vê a tempestade balançando, agitando. Eu conheço a floresta amazônica, eu sei o que é isso. É até assustador, o barulho das folhas, parece que vai cair tudo. Esse despir das folhas significa tirando tudo que é velho, folha seca, árvore morta vai para o chão, galhos secos, vai limpando, vai varrendo, vai renovando. Então fortalece o que está nascendo e tira o que está morto, o que está sendo entulho, empecilho. E quando a tempestade termina, a natureza está limpa. Foi um jato assim, limpou, tirou, levou. Em resumo, a voz do Senhor batiza com vida, renova. Verso 9, parte C, vem a conclusão desse verso 9. E no seu templo, cada um diz glória. O que é o templo do Senhor? O meu interior. O Senhor habita em cada um de nós. No seu templo, tudo diz glória. Então, irmãos, você que teve a experiência da tempestade, dessa limpeza, dessa transformação, dessas coisas acontecendo aí, não resta senão dizer glória. Somente um homem crente mais duro de coração é que não daria glória. Glória, glória. Aí faz lembrar, eu vou me permitir, vídeo 2, vou me permitir 30 segundos, vou trazer o meu espírito assembleiano à tona aqui. Roda, por favor, vídeo 2. Com glória é o nome do Senhor. Esse aí é o cântico de quem viu a tempestade passando e entendeu que o Senhor preside. Quando você chega a esse momento de dizer, agora eu entendo, aí você canta, oh glória, glória. Você entende que todo aquele ambiente tormentoso foi só uma metáfora, foi só um episódio que Deus usou para levar você a dar glória ao nome dEle. O tempo todo o Senhor quer receber glória. Se a gente entender isso, glória. A tempestade, irmão, jamais ela vem no início, nem no fim. A gente tem a mania de colocar a tempestade no começo. Pergunta, como é que está, irmão? Fui demitido. Está faltando tudo lá em casa. A geladeira queimou. E a pessoa pergunta, e o filho? É reprovado, os filhos tudo reprovados na escola. E o vizinho não ajuda? O vizinho é bandido, eu estou fugindo dele. E o carro, vende o carro. Não, bateu, o carro bateu. A gente tem a mania de botar a tempestade no início, mas ela tem que vir no início, é a glória ao Senhor. E tudo vai ser transformado. Então, irmãos, eu acho que é o suficiente, não tem mais nada a dizer. O Senhor requer glória. Tempestade na vida do crente é inevitável. Se não tiver tempestade é porque você não se converteu ainda. Se tiver só algodão doce é porque está acontecendo coisa muito errada aí na sua vida. Deus abençoe com graça, com poder a vida dos irmãos. Amém.